professora, mas eu já faço redação para o Enem, eu faço igualzinho para a Unesp, dá certo, também é um tema social. Meu Deus, não façam isso, tá? Tá cheio de gente falando aí que estudando para o Enem, você estuda para a FUVEST, para a Unesp, e isso, assim, é uma balela, é outra mentira de internet. Vamos lá entender porque isso não acontece. Ela solicita a escrita de um texto dissertativo argumentativo, só que não numa perspectiva de você ter que encontrar uma solução para o problema. É um projeto de texto analítico, ou seja, a tua argumentação ela tende a ser muito mais aprofundada. Não se baseia apenas em relações de causa e consequência como a do Enem. Então, aquelas questões que eu promovi ali no começo da aula para vocês, para que a gente puxasse os gatilhos para começar a formar um projeto de texto, elas não vão servir para a Unesp. Não sei se vocês repararam, mas de uns anos para cá, a Unesp, ela meio que delimitou uma nova forma de se pedir a frase temática. Há sempre uma comparação metafórica. A gente tem que encontrar o que há em comum, o que há de diferente nesses dois pontos dentro dessa metáfora propositiva aí e analisar. A gente analisa sob diversas perspectivas essa questão. A perspectiva histórica, a perspectiva da sociologia, a perspectiva da geografia, não necessariamente tentando encontrar a solução desse problema. É por isso que um parágrafo de conclusão, viabilizando uma proposta de intervenção, ele fica totalmente desconexo com o teu projeto de texto. Ah, mas eu já vi redação que tinha ali proposta de intervenção e que tirou nota máxima. Você tem que contar com uma série de ajuda ali, inclusive ajuda divina, sei lá no que vocês acreditam, porque o tema ele tem que se encaixar perfeitamente dentro desse projeto. Você tem que encontrar um problema que geralmente ele não a Unesp ela não traz um problema recortado, tá? Um problema ali pontual para você achar uma solução para ele. E você tem que fazer um projeto de texto propositivo baseado em relação de causa e consequência, correndo um risco danado de ser penalizado na competência B, porque o corretor da Unesp não gosta desses joguinhos de raciocínio simples, tá? Então, vamos lá. Só acontece na segunda fase da prova. Já houve um tempo que a prova acontecia na primeira fase. Você participava desse processo de correção, né? Ficávamos lá um mês corrigindo prova, que era inclusive manual, né, professora? Gente, pensa. Hoje a gente já entende o seguinte, que o menino que vai para a segunda fase, ele já é alguém mais bem preparado, tá? Isso quer dizer que a gente já espera uma redação mais bem estruturada. Vale 28 pontos dos 100 totais da prova, 30% da tua prova. É muita coisa. E agora, com essa segunda fase, sendo uma segunda fase objetiva, a redação ela acaba tendo um peso muito maior. Porque a prova objetiva, vamos falar sério, uma opinião bem particular, né? Eu acho que ela nivela menos esse aluno que vai para a segunda fase. E aí, o que acontece? Fica tudo a cargo da redação. É justamente por isso que, de uns tempos para cá, também a banca, ela tentou afunilar muito mais esse critério B, que é o critério que analisa a estrutura, desenvolvimento do parágrafo, justamente para isso, para não agraciar qualquer aluno com uma nota máxima nesse critério B. Tem corretor que passa um processo inteiro sem dar nota máxima no critério B, para vocês terem noção. Então, a redação, ela acabou tendo, mesmo não mudando o valor dela, ela acabou tendo um peso muito maior aí diante de tudo isso, né? Diante de todo esse processo. É a única situação que a gente tem agora na prova da Unesp em que o aluno tem que organizar um pensamento, né? Organizar uma situação que ele tem que defender uma ideia. Antes, quando a gente tinha as questões discursivas de gramática, por exemplo, ele tinha que pensar sobre aquele assunto e escrever. Como a resposta de uma segunda fase é como se fosse um parágrafo de uma dissertação, né? Ele tem toda uma organização também, então ele precisava organizar as ideias dele ali. Agora, só na redação mesmo. Só na redação. Como um único instrumento. É isso aí. Então,
Como a gente faz com relação aos textos motivadores? São textos rasos, como o do Enem? São textos voltados apenas para informação? Apenas para que o aluno consiga entender qual é o foco da frase temática? Não. São textos que apresentam questões argumentativas extremamente pertinentes. E o diálogo com esse texto, o diálogo com essa ideia pertinente, ele é muito bem-vindo. E onde que eu coloco, professora, esse diálogo? Primeiramente, não deixe de ler nenhum dos textos. Encontre ideias centrais em todos eles. Por quê? Porque você já vai começar a estabelecer um esqueleto do que a banca está solicitando, o que a banca espera desse texto. Vai haver algo em comum em todos os textos. Esse algo em comum não pode faltar dentro do seu texto. As ideias centrais do seu parágrafo de argumentação, elas são todas retiradas dos textos motivadores. Não façam a redação sem a menção à ideia do texto motivador. Só toma cuidado, eu não posso escrever de acordo com o texto 1, de acordo com o texto 2. Esse tipo de questão, deixa a tua nota lá embaixo, lá no critério B. Mas a ideia central, ou seja, uma visão mais crítica que o texto apresentou, que serve de gatilho para uma ideia maior, isso é muito bem-vindo. A Unesp, ela não requer repertório sociocultural, mas ela requer autoria. Só que na grande maioria das vezes, quem tem muito conhecimento para repertório acaba desenvolvendo um texto mais autoral. Então, é uma coisa vai puxando outra. Dá para eu tirar a nota máxima na Unesp sem fazer nenhum tipo de referência externa, nenhum tipo de repertório? Dá. É mais difícil? É mais difícil. A gente gosta de trabalhar com a regra e não com a exceção. Mas é possível, tá? Então, gente, engrandeça o seu texto, parta do princípio apresentado ali no teu texto motivador e acrescente, dê autoria, indique qual é o efeito social daquele tipo de pensamento. Tudo que você acrescentar ao pensamento que você retirou do teu texto motivador vai ser entendido pela banca como indício de autoria, tá? Não é obrigatório sugerir uma intervenção porque ela não combina com o teu projeto de texto analítico. E não é obrigatório o título também. Ah, mas eu vou dar o título porque o corretor vai gostar mais. Para com isso. Aproveita essa linha para desenvolver a argumentação. Você não precisa, gente, de título. O corretor nem vai olhar para o teu título, tá? Diferente da prova da FUVEST. Mas ele nem vai olhar. E a Unesp, ela entende também que a dissertação, ela vai ser uma espécie de início ali para o que a universidade vai cobrar de vocês mais para frente, diante de uma monografia, diante de uma dissertação de mestrado e por aí vai, né? É um microtexto dentro de todo esse arsenal complexo de textos que serão solicitados que será solicitado aí para você quando você entrar na universidade, tá? Então, atenção, a metáfora ela tem que ser desenvolvida no texto. O que há em comum entre os elementos dessa metáfora também, se houver uma pergunta, essa pergunta ela tem que ser respondida de forma clara, direta, objetiva, sem firulas na redação da Unesp.